E aí, investidor, tá tudo bem com você? Comigo tá tudo bem. Seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Nesse vídeo de hoje quero começar uma série de vídeos te mostrando todo mês uma carteira de investimentos em FIs na prática. Vou fazer algumas análises, te mostrar o racional por trás dos aportes e acompanhar esta carteira que eu criei exclusivamente para o canal, com o objetivo de te ensinar da forma mais prática possível. Quero que você saiba que é possível começar com pouco, com consistência, e também vou te mostrar os dividendos pagos todos os meses nessa carteira. Nessa carteira você vai ver que eu aplico da forma que eu ensino aqui no canal. Não tem falsas promessas de ficar milionário em um único mês. Até porque se existisse eu já estava, pois eu invisto há 6 anos de forma consistente todos os meses. Fica até o final que eu vou te mostrar dicas práticas de como formar sua carteira de investimentos. Esse tema você não vê de forma tão detalhada em nenhum lugar por aí no YouTube. Vou compartilhar minha tela para você ver o resumo das compras mensais, qual o percentual por segmentos que eu tenho, como simular um novo aporte de acordo com os valores que você pode aportar, como criar metas de dividendos. Antes de começar, se você gosta desses temas, se inscreve no canal. Tem um botão que fica aqui do lado durante todo o vídeo para facilitar para você. Não custa nada para você, mas me ajuda muito a fortalecer o canal. Trazer cada dia mais pessoas ao lado da liberdade financeira. Essa carteira eu comecei em julho a fazer alguns aportes. Não é segredo para ninguém que essa é uma carteira separada da carteira que eu tenho de investimentos, porque minha outra tem muitos outros papéis e os aportes são mais complexos, os estudos são mais diferenciados e eu acho que separar uma carteira somente para explicar o início, a forma mais simples, eu acho que agrega muito para você que vai começar nos investimentos, mesmo que já está dando alguns passos nessa jornada. Como eu começaria uma nova carteira hoje? Poucos ativos. No começo, nem sempre você tem dinheiro para comprar muitos ativos, fazer grandes aportes e já começar a diversificar. Então, eu te recomendo que você comece e tenha no máximo 5 ou 6 ativos. Claro, começando no primeiro, no segundo, mas não passe desse número de ativos. À medida que você vai tomando gosto, vendo como que é o mercado da renda variável, vá avançando em novos ativos do seu gosto. Vou compartilhar minha tela agora e te mostrar itens bem detalhados e bem práticos. Não sai daí. Primeiramente eu vou te mostrar a divisão dos meus papéis por segmento. Nota que eu estou bem alocado em fundos de tijolos, 54,80%, papéis 30,52%, os fundos de shoppings, lajes corporativas e o agro é o que tem o menor percentual nesse momento. Por que, Rodolfo, o tijolo está maior se agora, eventualmente, como os papéis estão diminuindo, os tijolos vão ficando mais caros? Porque eu já comecei a fazer esses aportes antes dos FIIs de tijolos ficarem mais caros. Esse é um gráfico da divisão por segmentos. Então aqui você vai conhecendo os segmentos, vendo o que te agrada mais, né? Por exemplo, shopping, por que tem pouco? Porque os shoppings estão mais fracos na parte dos dividendos. As lajes corporativas também perderam muito com a pandemia e o agro está começando agora. Então, eu gosto de começar em determinados ativos com um percentual pequeno. Aqui você tem um resumo das compras, né, que eu faço mensalmente. Então, ó, junho, alguns ativos, julho, os de agosto, que eu já fiz. Ó, você pode comprar uma cota, 2 cotas. Então, depende do valor que você tem, quanto pinga ali de dividendos. Você pode separar do seu salário e você faz os seus aportes. Um resumo da quantidade de cotas. Então, nota que eu tenho bastante do VGHF, até porque ele tem um valor menor. Depois, em segundo lugar, LVBI, TRXF. Nesse outro gráfico aqui, eu quero te mostrar como que é as cotações de acordo com os meses. Então, tenho aqui julho e agosto num determinado dia que eu escolhi. Então, nota que as cotas, elas oscilam, como eu falo. Então, por isso que você precisa dar o primeiro passo e ver se faz sentido para você, se você tem conforto quando vê essas oscilações. Essa cota aqui, ela aumentou, essa aqui também ela aumentou de valor, essa aqui caiu um pouco, mas muito pouco.
Essa aqui aumentou mais pouco, ficou próximo. Aqui caiu um pouco. Então, nota que a maioria subiu, mas também tem as que caem. É isso que você precisa ver se para você faz sentido. Lembrando que a gente não tem prejuízo se não vender, então as cotas oscilam, renda variável. Esse outro gráfico aqui eu quero te mostrar outro detalhe interessante quando eu falo das metas. Estipule metas para você poder ir perseguindo elas e depois avançando. Por exemplo, aqui no primeiro aporte que eu fiz em julho, aqui estão os dividendos que eu recebi. Imagine uma meta de R$10. Então, no primeiro item aqui já chegamos na meta. Tem alguns próximos, tem alguns bem longe. Esse daqui eu não recebi nada porque eu comprei ele num período que ele já estava ex-dividendos. E aqui eu fiz um controlezinho, ó. Desses todos os fundos imobiliários que eu tenho, quantos já atingiu a meta? E quantos ainda faltam atingir? Vou te mostrar o segundo mês, de agosto. Como a gente já tinha novos aportes, também já veio aquele que no outro mês não existia dividendos. Então note quanto foi recebido de dividendos em agosto. Aquela meta de R$10, né, como você pode ver nesse primeiro comparativo, ela já foi atingida por 3 ativos. Então aumente a meta. Quando você estiver próximo de 10, que é a primeira meta em todos os ativos, aumente a meta para outro valor. No caso aqui eu coloquei 20, aumentando a meta, os 2 ativos chegaram em 20. Então procure aportar naqueles que você ainda não está dentro da meta que você estipulou. Te mostrar também rapidamente que a gente fala do PVP. Então, como estão o PVP dos ativos que eu tenho na carteira do canal? A linha amarela simboliza o preço justo, que é o PVP de 1. Abaixo é o que a gente chama de desconto ou deságio. E para cima é o que a gente chama de ágio ou de acréscimo. Se você já investe nesses fundos e confia neles, então, eventualmente, os que estão com valor abaixo é o que você poderia aportar no próximo mês e em comparação às suas metas. Vou te dar uma ideia aqui de como seria um novo aporte. Então, assim, no próximo mês, o que eu faria? É uma estratégia que eu uso também. A gente tem aqui o PVP, então eu sei quais os fundos estão com desconto. Eu tenho aqui a meta, também estou enxergando quais os fundos que eu ainda não atingi a segunda meta estipulada, que é de R$20. E aqui eu vou simular meus aportes. Se eu posso aportar só R$100, R$500, R$1.000, aí vai de acordo com a sua possibilidade. Eu peguei esses 3 ativos que eventualmente eles estão abaixo da minha meta no gráfico e eles estão também com um valor bom com relação ao PVP. Ah, Rodolfo, mas por que você não está comparando os outros indicadores que são importantes? Eu imagino que se nós já aportamos nestes fundos é porque nós entendemos que os fundamentos deles nos agradam. Então agora eu estou fazendo aqui uma análise rápida para poder fazer novas compras no próximo mês. Então imagina que você tem R$100 só para aportar. Eu mostro aqui nessa primeira coluna. Então você poderia comprar uma cota do PVBI ou mesmo uma cota do VRTA, porque é o que o valor daria. Ah, Rodolfo, mas eu vou conseguir colocar R$500 esse mês. Então você poderia comprar 2 cotas do PVBI ou 2 do PVBI, 2 do VRTA e uma do VISC, ou você poderia comprar 2 do VISC e uma de cada. Então você faz a regra. O importante é você saber qual o valor que você vai aportar, quanto está o valor daquele ativo naquele dia, para você saber quanto você pode aportar. E essa análise que eu fiz aqui é do PVP, por isso que eu excluí os outros que neste momento estão um pouco mais caros. Rodolfo, eu vou aportar R$1.000 esse mês. Então você poderia comprar 2 do PVBI, 2 do VRTA, 5 de VISC. Ah não, Rodolfo, eu não gosto muito do shopping, eu quero mais priorizar os outros ativos. Então diminua o VISC e aumenta os outros 2. É assim que a gente faz a pequena lógica dos aportes nos próximos meses. Na planilha eu tenho o controle, né, das compras, então tem o número das cotas, o meu preço médio, alguns ativos que ele já ganhou valor, está mais alto o valor com relação ao preço médio, tem alguns que diminuiu. Então renda variável é assim, nota que
Esses daqui estão dando prejuízos, esses que estão com sinal de menos, os demais estão dando lucro. Então, somando aí todos os itens, estamos tendo um lucro de R$ 138. Agora eu vou te mostrar rapidamente um site que é bem interessante para controlar os investimentos. Eu escolhi esse para eu separar os investimentos exclusivamente do canal. Então, se você olhar aqui, ó, eu estou tendo uma rentabilidade de 3,91% no momento, que é um lucro de quase R$ 500. Isso somando o meu patrimônio, né, o custo da aquisição, que está menor, e mais os proventos, valorização das cotas e os proventos. Aqui você pode ver todos os controles, ó, nos sites, como estão feitos os aportes mensalmente, quanto está a carteira. Aqui já está mostrando quanto foi o valor do pagamento dos dividendos de acordo com os meses. Ó. Vou mostrar o de julho. Estava um pouco menor, ó. Então, dividendos de julho, dividendos de agosto. Aqui tem um gráfico aqui dos proventos e todos os valores, ó, de todos os meses. Aqui também tem uma visão em forma de gráfico, né, da composição do portfólio, de acordo com cada ativo. Histórico dos proventos, ó, crescente. Também porque nós estamos fazendo novos aportes. Quantidade de proventos pagos de acordo com cada ativo. E aí, gostou dessa forma mais prática de te mostrar o detalhamento de uma carteira de investimentos que todo mundo diz, mas não te mostra? E você vê os segmentos, os valores, você pode definir os seus aportes, você pode fazer do jeito que for melhor para você. Deixa nos comentários aí se você gostou desse tipo de vídeo, se você quer que eu acrescente alguma coisa que você quer saber, que eu te ajudo nesse assunto. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de dar um joinha que ajuda muito o nosso canal. Aproveita e dá uma olhada nesses 2 novos vídeos que vão aparecer em tela para você. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, te espero nos próximos vídeos e tchau!